Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Saldo positivo no encontro entre Lula e Trump nos Estados Unidos. Isso segundo o presidente Lula. Entre os acordos discutidos na reunião está a criação de um grupo para acabar com o tarifaço ao Brasil. Além da economia, questões de embate ao crime organizado também entraram na pauta da conversa. E você vai ver também. Em meio ao encontro entre Lula e Trump, o secretário de Estado americano Marco Rubio tem agenda com o Papa Leão XIV no Vaticano. O objetivo, além de acalmar os ânimos, é discutir questões humanitárias em Cuba. No Brasil, quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes bilionárias do Banco Master, mira no senador Ciro Nogueira, do Progressistas. É o primeiro nome com foro privilegiado envolvido nas investigações da Polícia Federal. Brigas e desentendimentos levam o Real Madrid às páginas de fofoca e até o hospital na Espanha. Tudo por causa de socos entre Valverde e Tchouaméni. Uma juíza morreu após a coleta de óvulos em uma clínica de reprodução assistida em São Paulo. A polícia agora investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita e acidental. Quem está acompanhando esse caso é o repórter William Cury, que já está ao vivo conosco para trazer mais informações sobre essa investigação. Olá, Cury, boa noite. Oi, Fabiola, boa noite a você que está nos acompanhando aí do outro lado. Olha só, esse procedimento envolve a aspiração de folículos ovarianos numa região que é altamente irrigada. Isso eu confirmei com médicos conhecidos e eles me falaram que uma perfuração eventual que é feita ou possa ser feita durante esse procedimento, naturalmente se faz sair muito sangue. Aí o corpo da Mariana não foi capaz de fazer a coagulação, talvez por um problema pré-existente, mas tudo isso vai ser averiguado. E aí o caso acabou se agravando. Aí quando essa juíza foi levada para o hospital novamente, constatou-se que havia a hemorragia, tentou-se ainda fazer uma cirurgia de emergência, só que ela não resistiu e teve 2 paradas cardiorrespiratórias e aí acabou falecendo. Para relembrar o caso, tá? Mariana Francisco nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, atuava como juíza em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tinha 34 anos. Ela foi fazer a coleta de óvulos para uma futura utilização em fertilização. E aí é cada vez mais comum que mulheres façam esse procedimento para poder congelar os óvulos, até porque as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, mulheres e homens, mas no caso da mulher é isso que é feito. Aí elas congelam os óvulos para ter uma gravidez de menos risco. Então a Mariana fez esse procedimento, veio para São Paulo, fez numa clínica em Mogi das Cruzes na segunda-feira. E aí teve essas complicações e infelizmente ontem a morte dela acabou sendo confirmada. Agora, claro, que a investigação que vai determinar exatamente o que aconteceu, a polícia em Mogi instaurou um inquérito para determinar se houve, por exemplo, uma imperícia ou até um erro médico nesse caso. Fabiola. Muito obrigada, Cury. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um tráfico internacional de drogas a partir do porto do Rio de Janeiro. 2 pessoas foram presas. Era no Porto do Rio que um sofisticado esquema de tráfico de drogas acontecia. Em meio a cargas de café enviadas para o exterior, também havia cocaína. O crime foi descoberto em junho do ano passado, com a apreensão de 1 tonelada e 200 quilos da droga, escondidos em um container carregado com sacas de café. A carga tinha como destino a Alemanha. Segundo a PF, o grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para simular exportações legais e, assim, ocultar a droga. Hoje, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e em São Paulo. Os investigadores apontam que a organização criminosa tinha funções divididas entre negociação, movimentação financeira e logística do transporte internacional. A PF também identificou indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias e operações financeiras usadas para dificultar o rastreamento dos valores movimentados pelo esquema.
Além de tráfico internacional de drogas, os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A Justiça também determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de deslocamento e proibição de contato entre os envolvidos. O Rede TV News faz um intervalo e volta já para falar sobre esse encontro aqui, ó, Lula e Trump, lá em Washington. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público mira um grupo criminoso que aplicava golpes em prefeituras e empresas. Eles ofereciam créditos falsos para diminuir os débitos com a Receita Federal. 10 pessoas foram presas. Os agentes cumpriram 69 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão. O esquema de fraudes teria causado um prejuízo de quase 800 milhões de reais aos cofres públicos desde 2019. 10 pessoas foram presas preventivamente. Ainda foram apreendidos aparelhos celulares, veículos, joias, equipamentos de informática e 140 mil reais em espécie. As investigações miram 2 grupos criminosos que atuam de forma semelhante. Eles ofereciam títulos e créditos falsos para reduzir débitos de prefeituras e empresas junto à Receita Federal. O golpe incluía escritório de advocacia, consultoria e empresas de fachada. A gente identificou, inclusive, que eles forjavam documentos, com a logo da Receita, para tentar tranquilizar os clientes. As investigações também buscam identificar se servidores públicos e políticos têm envolvimento com os crimes. Servidores do Banco de Brasília são alvo de uma operação policial por corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal recebeu denúncias repassadas pelo próprio BRB, que desconfiava de movimentações financeiras de altos valores em uma das agências em Brasília. Durante as investigações, que tiveram início no final do ano passado, os agentes descobriram um esquema de desvio de dinheiro que vinha de dentro do próprio banco. Segundo a polícia, havia uma quadrilha bem estruturada por trás do esquema. Ela incluía 2 servidores da instituição bancária, um servidor público federal, empresários e pessoas jurídicas. Eles são moradores do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Juntos, eles movimentaram cerca de 15 milhões de reais. Instauramos um inquérito policial, identificando várias irregularidades, movimentações típicas em espécie, milionárias, movimentações milionárias entre esses grupos que integram a organização criminosa e pedimos as medidas cautelares necessárias à investigação. Foi oriunda, grande parte dela, de uma fraude que ocorreu com falsificação de boletos bancários e foi desviado para algumas contas de envolvidos nessa fraude. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, bloqueio de ativos, imóveis e veículos de luxo. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Os suspeitos podem responder pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em nota, o BRB informou que segue colaborando com as autoridades para assegurar a responsabilização dos envolvidos. Vamos falar sobre o Banco Master, a delação de Vorcaro e o pedido da Polícia Federal ao ministro André Mendonça, relator do caso do Banco Master, para que Daniel Vorcaro volte para o Presídio Federal. Ele está hoje na Superintendência da PF em Brasília. Vamos para Brasília? A Gabriele Freire tem mais informações. O que aconteceu? Não gostaram da proposta de delação dele, Gabriele? Boa noite. Oi, Fabiola, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, os investigadores ficaram insatisfeitos com essa primeira versão apresentada de colaboração premiada feita pela defesa de Daniel Vorcaro nesta semana. Segundo os agentes, as informações são genéricas e não detalham a participação de autoridades nesse esquema. Agora, se Daniel Vorcaro voltar para a penitenciária aqui em Brasília, ele não vai ter acesso aos advogados todos os dias, como tem na Superintendência
interferência da Polícia Federal. O momento é de negociação, então, entre a defesa de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República para que esses ajustes sejam feitos nessa delação. O que os investigadores querem? Eles querem informações relevantes, inéditas e que não sejam de apurações que eles já estejam fazendo. Hoje, a Polícia Federal mostrou que tem informações próprias ao deflagrar uma nova fase da operação que investiga desvios bilionários do Banco Master. Nesta operação de hoje, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, foi alvo de busca e apreensão. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Policiais federais chegaram cedo à casa de Ciro Nogueira, em Brasília. O presidente do Progressistas foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro e é um dos principais nomes do Centrão. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. As investigações apontaram a existência de um esquema de troca de benefícios entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. Na decisão, o senador é indicado como destinatário central das vantagens indevidas e como agente público que, em tese, instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor de interesses privados de Daniel Vorcaro. Os investigadores também apontaram indícios concretos de estreita relação pessoal, empresarial e financeira entre os investigados. O principal indício é a apresentação pelo senador de uma proposta para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 para 1 milhão de reais. O fundo ressarce clientes quando um banco é liquidado, como ocorreu com o Master. A mudança permitiria que a instituição de Daniel Vorcaro vendesse mais ativos financeiros com 100% de proteção. Por isso, a proposta chegou a ser apelidada de Emenda Master. Segundo a polícia, o texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, impresso, entregue em envelope endereçado a Ciro, tendo Vorcaro afirmado após a publicação da emenda que o ato legislativo saiu exatamente como ele mandou, ao passo que interlocutores do banco registraram que a medida aumentaria o negócio do Master em 6 vezes e provocaria verdadeira catástrofe no mercado. Ainda segundo a polícia, Ciro Nogueira recebia uma mesada mensal e tinha despesas de alto custo pagas por Daniel Vorcaro, como hospedagem nesse hotel de luxo em Nova York. O operador financeiro do esquema seria Felipe Cansado Vorcaro, primo de Daniel, que foi preso hoje. Em uma mensagem a Felipe, Daniel Vorcaro se queixa pela não realização de pagamentos a Ciro. Ele diz: "Cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses, Ciro?" Felipe Vorcaro responde: "Vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar os 500 mil ou pode ser os 300 mil?" A defesa do senador nega ilegalidades. O que a defesa estranhou é o fato de ter uma busca e apreensão, que é uma medida altamente invasiva, com base na análise somente de celular de terceiro. Ele certamente não recebia nenhuma mesada e nem esse valor. O irmão de Ciro Nogueira também foi alvo da operação de hoje. Segundo a decisão, Raimundo Nogueira dava sustentação formal e operacional ao esquema. Ele será monitorado de agora em diante por tornozeleira eletrônica. Estados Unidos e Irã estão mais perto de fecharem um acordo em 3 etapas por o fim da guerra no Oriente Médio. De acordo com os mediadores, os 2 lados estudam uma proposta de curto prazo e deixam para depois os temas mais sensíveis. De acordo com o Paquistão, mediador das conversas entre Estados Unidos e Irã, os 2 países estão mais próximos de firmarem um acordo temporário para interromper a guerra. Informações da agência Reuters apontam que uma proposta em 3 etapas está sendo elaborada. O objetivo é dividir os assuntos que ainda estão em disputa. O documento inicial propõe um acordo de paz amplo e provisório para cessar os ataques por completo. A segunda etapa inclui a reabertura do Estreito de Hormuz, enquanto os temas mais polêmicos, como o programa nuclear iraniano, ficariam para ser discutido posteriormente. Teherã e Washington ainda não chegaram a um consenso sobre o destino dos estoques de urânio enriquecido e por quanto tempo o Irã aceitaria interromper a atividade nuclear. Já na outra frente do conflito, Israel continua a bombardear o sul do Líbano. O exército israelense disse ter matado um comandante do Hezbollah em um ataque aéreo em Beirute. O primeiro ataque israelense à capital libanesa desde o cessar-fogo acordado no mês passado.
E finalmente aconteceu a reunião entre Lula e Trump na Casa Branca. Lula e Trump saíram satisfeitos do encontro. Trump chamou Lula de dinâmico. Lula falou sobre o fim do tarifaço, sobre terras raras e também outros assuntos. Quem traz todos os detalhes para a gente deste encontro é a nossa correspondente em Washington, Júlia Flores. Boa noite, Júlia. Boa noite, Fabiola. A gente está aqui na Embaixada do Brasil em Washington, onde, depois de se encontrar com Trump, o Lula veio falar com a imprensa. O Lula disse que a reunião foi positiva e que existe muita química entre os dois. Ele falou também que a relação entre ele e o Trump é de amor à primeira vista e que, a partir de agora, a relação dos Estados Unidos com o Brasil deve melhorar ainda mais e melhorar muito mais do que muita gente acreditava. Sobre as tarifas, Lula disse que equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir aí pelos próximos 30 dias para discutir possíveis divergências comerciais. O presidente brasileiro também falou que o PIX não foi um assunto tratado na reunião, provavelmente porque o presidente americano nem sabe o que é o PIX. Lula também disse que conversou com Trump sobre assuntos de política internacionais. Eles falaram sobre Irã. Lula disse que entregou uma cópia do acordo nuclear costurado entre Brasil, Turquia e Irã, em 2010, e afirmou que ainda acredita no diálogo como caminho para o fim da escalada. O presidente brasileiro revelou ainda que Trump disse para ele, em conversa privada, que não tem intenção de invadir Cuba. Lula afirmou que os dois têm visões diferentes sobre alguns temas, alguns conflitos internacionais, mas que isso não impede que os dois dialoguem. Questionado sobre as eleições brasileiras, Lula falou que não acredita em uma interferência de Trump no processo eleitoral. O presidente brasileiro acredita que Trump não vai desrespeitar a soberania do Brasil, da mesma forma que Lula não vai desrespeitar a democracia dos Estados Unidos. Mais detalhes de como foi esse encontro, vocês acompanham na reportagem a seguir. Depois de um anúncio de última hora, Lula desembarcou em Washington na noite desta quarta-feira para o encontro com Trump em meio a tensões diplomáticas, disputas comerciais e a guerra com o Irã. Os presidentes se encontraram nesta quinta na Casa Branca por volta das 11 horas da manhã. Do lado brasileiro, também participaram do encontro os ministros Mauro Vieira, o ministro da Justiça, Wellington Lima, das Minas e Energias, Alexandre Silveira, e da Fazenda, Dário Durigan. Do lado americano, participaram o vice-presidente J.D. Vance, a chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o representante de comércio, Jameson Greer, e o secretário de comércio, Howard Lutnick. A expectativa era de que os dois presidentes falassem com a imprensa após o encontro. Jornalistas chegaram a esperar por mais de uma hora no salão da Casa Branca, mas a declaração conjunta foi cancelada. Pouco depois da reunião, Trump publicou uma mensagem nas redes sociais e elogiou Lula. O presidente americano disse que o encontro foi muito bom, que os dois discutiram comércio e tarifas e que novas reuniões devem acontecer nos próximos meses. Lula e Trump se encontraram aqui na Casa Branca e conversaram por cerca de 3 horas. Depois de muita expectativa, eles não falaram com a imprensa, mas o presidente seguiu para a embaixada, onde realizou uma coletiva de imprensa. Lula também classificou a reunião como positiva. Sobre as tarifas, disse que os dois governos terão 30 dias para negociar uma solução e que equipes técnicas dos dois países vão se reunir para discutir o tema. O presidente afirmou que conversou com Trump sobre segurança pública e disse que o Brasil está disposto a criar um grupo de trabalho para combater o crime organizado transnacional. Ele negou que tenha discutido a possibilidade de o PCC e o Comando Vermelho serem classificados como organizações terroristas. Eu disse para ele que nós estamos dispostos a construir um grupo de trabalho com todos os países da América do Sul, com todos os países da América Latina e, quizás, com todos os países do mundo, para a gente criar um grupo forte de combate ao crime organizado. Em tom descontraído, Lula pediu que o governo americano não cancele os vistos dos jogadores da seleção brasileira. Por favor, não faça isso, porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo. As terras raras também entraram na conversa. Ele disse que os Estados Unidos estão convidados a investir no país.
Questionado sobre as diferenças entre os dois perfis, Lula diz que Trump não mudaria o jeito dele por causa de uma reunião de 3 horas e afirmou que os dois podem discordar sem romper o diálogo. No fim do encontro, Lula afirmou que a reaproximação entre Brasil e Estados Unidos pode servir como exemplo de cooperação entre as duas maiores democracias do continente. Que a boa relação entre Brasil e Estados Unidos é uma demonstração ao mundo de que as duas maiores democracias, do continente, pode efetivamente servir de exemplo para o mundo. Bom, os dois disseram que a reunião foi positiva, né? O Trump chamou Lula de dinâmico, Lula falou que a reunião foi boa. Mas será que foi tudo isso? A gente está aqui com a Beatriz Bula, que é nossa comentarista aqui no Rede TV News e apresentadora também do É Notícia aqui na Rede TV. Foi tudo isso? Não foi aquela coisa calorosa, né? Foi uma coisa mais afastada. Foi tão boa quanto eles falaram, Bia? Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite também para quem está nos assistindo. Olha, depende. Boa para quem e boa para quem. Essa reunião ela foi marcada de última hora, era uma reunião de trabalho, então não havia uma expectativa de que tivesse um anúncio formal de acordos concretos. Normalmente esses acordos saem depois de longas negociações para que se chegue a uma reunião, meses, antecipados a um encontro entre os dois presidentes. Agora, para o Lula, politicamente, foi sim boa, Fabiola. Ele conseguiu duas coisas que acho que são importantes para ele e que o governo queria. A primeira, uma foto com o Trump, uma imagem com o Trump sorrindo, uma imagem na Casa Branca, para mostrar que ele tem sim interlocução com os Estados Unidos, que quem fala pelo Brasil com o presidente Trump não é Flávio Bolsonaro, não é Eduardo Bolsonaro, e isso vai ser usado como um trunfo na campanha eleitoral para tentar minimizar a proximidade dos Bolsonaro com o Donald Trump. E, ao mesmo tempo, ele teve tempo para conversar com o Trump. E por que esse tempo é importante? Para tentar desarmar bombas. Ou seja, se houver alguma investida dos Bolsonaro junto ao Trump para alguma pressão sobre a eleição americana, por exemplo, é bom que o presidente Lula tenha tido um tempo para poder se aproximar do Trump. O Lula também disse que entregou ao Trump vários pontos por escrito em inglês que são de defesa do Brasil. Então, ainda que ele não tenha defendido ponto a ponto, questão sobre designação de PCC como organização terrorista ou não, questão de PIX, questão de taxação, não foi uma reunião para debater ponto a ponto e chegar em acordos, mas para poder ter um melhor entendimento entre os dois, entregar isso por escrito e tentar evitar armadilhas futuras do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Foi isso que o presidente Lula fez. Me chamou a atenção essa imagem dele na embaixada. Eu cobri várias autoridades brasileiras na embaixada do Brasil em Washington. Não é trivial ter essas duas bandeiras ali atrás. Não é uma coisa normal, que sempre acontece, que sempre está lá. Aquilo foi montado para o presidente Lula. Então, assim, há um claro desejo da presidência de mostrar uma boa relação com os Estados Unidos, de poder ter imagens que sirvam depois politicamente para a campanha eleitoral, né? Para caso Flávio venha dizer, olha, quem vai se dar melhor lá com a grande potência mundial somos nós. Lula vai falar, não, aqui eu defendi a soberania, eu defendi a posição do Brasil, mas eu também tenho um bom diálogo com ele. E olha, se o Trump não tivesse gostado, não ia ter durado 3 horas, Fabiola. Eu achei 3 horas um tempo longo, né? 3 horas essa reunião. Para uma reunião de trabalho. E assim, eu acho que o presidente Lula ele conseguiu escapar também de uma armadilha, uma saia justa que poderia acontecer, que é essa fala dos presidentes para a imprensa antes da reunião acontecer, que o Trump costuma fazer, faz muito, e aí vira um show, né? Inclusive, o ministro Celso Amorim, que é assessor especial de Relações Internacionais do presidente Lula, da presidência, ele classifica como um reality show o que o Trump faz lá, recebendo os líderes de outras nações. E eles tinham muito medo que isso acontecesse com o Lula. E eles conseguiram fazer com que não acontecesse, ou seja, não teve aquela imagem dos dois lado a lado no Salão Oval, mas o Brasil não queria que tivesse. Justamente porque nessas circunstâncias, outros presidentes já foram expostos a constrangimentos, como o presidente da Ucrânia, da África do Sul. Então, assim, o Brasil queria evitar isso e conseguiu evitar, Fabiola.
É isso. Bom, todos os detalhes você acompanha aqui ainda na Rede TV News. Me diz uma coisa, hoje tem a notícia, né? Hoje tem a notícia, às 9h30 da noite. O entrevistado é o ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, que agora tenta uma vaga para concorrer ao Senado nas eleições deste ano. E ele fala sobre esse assunto porque a disputa neste campo político está uma disputa intensa. São 2 vagas ao Senado e 3 pré-candidatos, Márcio França, Marina Silva e Simone Tebet. Ele fala sobre isso. É hoje, às 9h30 da noite, Beatriz Bula recebe Márcio França. Obrigada, Bia. Até. Obrigada. E Fortaleza recebe pela primeira vez o maior evento de turismo nacional. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou e ressaltou a importância das parcerias com os Estados Unidos em meio a esse encontro de Lula e Trump. O 10º Salão do Turismo reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal e contou na abertura com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Do Fungetur de 826 milhões, essa boa parceria do Ministério da Desenvolvimento da Assistência Social e Turismo, 100 milhões vão ser para MEI, para o microempreendedor individual e pequeno no Cadastur. Durante a abertura, o Ministério do Turismo apresentou 2 novidades para o setor. A criação de um guia nacional para melhorar o atendimento a turistas neurodivergentes que tenham algum grau de autismo, TDAH ou dislexia. E uma linha de crédito especial para microempreendedores que atuam no turismo, com juros reduzidos e carência de 6 meses. E o turismo é uma ferramenta social porque gera emprego, gera renda e gera dignidade. Então é isso que a gente busca e seguimos nesse caminho, graças a Deus, comemorando esses dados, podendo estar celebrando e tendo a certeza que estamos no caminho certo. A capital cearense foi escolhida para sediar o evento por ser um dos principais destinos do turismo no país. Em 2025, o setor movimentou R$1,17 bilhões no Ceará. O governador Elmano de Freitas destacou que o salão deve fortalecer a economia e dar mais visibilidade ao estado. Nós temos aqui muitas agências, muitos promotores do turismo e efetivamente uma coisa muito importante para o turismo é ter nossas cidades sendo promovidas para o Brasil, para o mundo inteiro. Alckmin também destacou o anúncio do governo federal sobre a isenção de visto de curta duração para turistas chineses, medida que deve impulsionar ainda mais o turismo nacional. A China tem 1,3 bilhão de pessoas. O ano passado, mesmo com a exigência do visto, cresceu, ministro, 35% com visto. E agora, a partir desta publicação de hoje, dispensa o visto para a China. Os expositores aproveitaram para apresentar destinos, experiências culturais, gastronomia e pacotes de viagem. Aqui nós estamos trazendo riquezas únicas que o Maranhão possui, culturais e naturais, como é o caso do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Recentemente, recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Estamos evidenciando também nossa cultura, que é muito pujante, com o Bumba Meu Boi, Patrimônio Imaterial da Humanidade e São Luís, capital do estado. O Salão do Turismo segue até sábado em Fortaleza. A entrada é gratuita. O secretário de Estado americano Marco Rubio visitou o Vaticano na manhã dessa quinta-feira. O diplomata viajou em busca de uma conciliação. Marco Rubio chegou à Itália para tentar refazer as relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Papa Leão XIV e a primeira-ministra Giorgia Meloni. Em visita ao Vaticano nessa quinta-feira, o secretário de Estado norte-americano abordou principalmente os conflitos globais, já que essa é a principal pauta do atual papado. De acordo com a Santa Sé, as conversas se concentraram na necessidade de trabalhar incansavelmente pela paz. Um porta-voz da Agência de Política Exterior dos Estados Unidos frisou que esse foi um encontro cordial e construtivo. Rubio enfatizou o compromisso mútuo de promover a paz e a dignidade humana.
Em uma entrevista coletiva pouco antes de sua viagem, Marco Rubio havia deixado em segundo plano as tensões entre Estados Unidos e Vaticano e disse que um dos principais assuntos a serem discutidos na reunião com o Papa seria a questão cubana. A visita de Marco Rubio ao Vaticano é a primeira de um membro do governo americano desde a eleição de Leão XIV há um ano. Nesse período, o presidente Donald Trump fez diversos discursos atacando o Papa, que apesar de nascido nos Estados Unidos, é um crítico do atual mandatário. Nós não gostamos de um Papa que diz que é ok ter armas nucleares. Não queremos um Papa que diga que a criminalidade é ok nas nossas cidades. Eu não gosto disso. Não sou fã do Papa Leão. Trump se refere ao posicionamento do Papa em meio à guerra contra o Irã. Em declarações públicas, o pontífice sempre pediu a paz e o fim das ofensivas. Desde o início do conflito, Trump usa o pretexto de enfraquecer o governo iraniano para evitar o desenvolvimento do programa nuclear do país. Por isso, insinua que a postura de Leão XIV é condizente com as armas nucleares. Vou continuar me manifestando com firmeza contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os estados para encontrar soluções justas para os problemas. Há muita gente sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acho que alguém precisa se levantar e dizer: existe uma maneira melhor de fazer isso. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, apesar de ser uma antiga aliada de Trump, já defendeu o Papa e classificou os ataques do presidente americano como inaceitáveis. Na sexta-feira, é ela quem vai receber Marco Rubio para mais um encontro visando restabelecer boas relações diplomáticas entre os países. Moradores de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, foram surpreendidos pelos fortes ventos e pela chuva intensa que atingiram o município. Rajadas com velocidade superior a 130 quilômetros atingiram a cidade e deixaram um rastro de destruição. A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, associada a uma área de baixa pressão e a atuação de um ciclone extratropical na costa da Argentina, provocou esse temporal. Segundo a Defesa Civil, 45 residências tiveram danos nos telhados. Também foram registrados interrupção no fornecimento de energia elétrica e bloqueio de vias, incluindo o principal acesso do município pela BR-158. Por causa dos estragos e das dificuldades de deslocamentos, as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas. E uma última notícia aqui no Rede TV News. A cantora Bonnie Tyler está em coma induzido após ser submetida a uma cirurgia de urgência em um hospital em Portugal, onde ela mora. A britânica tem 74 anos e se tornou famosa já nos anos 70. 10 anos depois, vieram os maiores sucessos: Total Eclipse of the Heart e Rolling Out for a Hero. Em 2003, a cantora foi homenageada pelo rei Charles III com o título de membro da Ordem do Império Britânico, em reconhecimento à trajetória artística e à contribuição para a música. Ela passou pelo Brasil em 2022 com shows completamente esgotados. Bom, se você quiser acompanhar as reportagens, os programas completos, basta você acessar o Rede TV Go aí no seu computador ou então baixar o aplicativo no seu celular. O Rede TV News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia nessa quinta-feira. Voltamos amanhã às 7:45 da noite. Até lá!